Eu fico muito feliz que você esteja aparecendo por aqui. Eu tinha programado essa live, primeiramente, toda bonitinha, toda organizadinha lá no YouTube, mas acabou que lá no YouTube eu fiz tudo que eu vi os tutoriais do mundo inteiro para fazer meu videozinho aqui do lado e um slide do outro lado, mas acabou que não deu certo. Então, eu resolvi voltar e fazer a live por aqui. Depois eu vou ver se eu gravo um vídeo com esse tema e coloco lá no YouTube, tá bom? Apesar de já ter dito pra vocês que não tô muito contente, assim, não gosto muito de gravar vídeos. Porque a ideia desse canal e de criar esse instrumento de compartilhamento era muito mais de emular, para usar uma linguagem digital, né? De pensar uma questão que parecesse, que lembrasse a sala de aula, do que propriamente essa coisa do vídeo. Porque eu não sei se eu tenho nem muito talento, nem muita paciência. Acho que é mais falta de paciência mesmo com a questão de gravar do que qualquer outra coisa, tá? Então, assim, esse vídeo, ele compõe uma série de outros vídeos em que nós vamos falar sobre história, religião e religiosidades, sobre as práticas historiográficas e essas questões que envolvem a religião, que envolvem a prática de pesquisa em história das religiões, que envolvem sensibilidades religiosas, né? Então, o primeiro já está lá no canal do YouTube, que eu falei sobre história e teologia, e esse é o segundo, que nós vamos conversar sobre história, mito e realidade. Então, assim, esse tema, ele veio, né, ele chegou para mim porque tanto é um tema que me interessa muito discutir a questão dos mitos, me interessa muito o mundo mitológico, mas especialmente pelo uso dessa expressão no mundo contemporâneo, né? Vocês devem saber que chamam o genocida presidente de mito, né? Então, o que é que tem a ver? Qual é a relação do mito com a política? Qual a relação do mito com a história? Existe alguma questão entre mito e prática historiográfica? Tudo isso no Globo Repórter. Então, nós vamos tentar discutir aqui, tentar ver essas questões a partir de dois autores que eu admiro muito, que eu gosto muito do trabalho deles, é, que tem uma que tem uma dimensão tanto religiosa de um lado, que é o Mircea Eliade, tanto política do outro lado e também religiosa, que é o Carlo Ginzburg, tá? Então, o livro primeiro que nós vamos pensar é esse aqui, ó. Para quem não conhece, o livro Mito e Realidade é um livro do Mircea Eliade, em que ele vai tentar conceituar a ideia do mito, em que ele vai tentar definir melhor uma nova noção de mito e abandonar uma velha noção de mito lá do século XIX, certo? Então, Mircea Eliade, foi um romancista, poeta, escritor de literatura, né, mas também historiador das religiões. E a obra principal do Mircea Eliade, ela está assim dividida em três grandes livros que são absurdamente maravilhosos, né? Chama História das Ideias Religiosas. São esses três aqui, ó. O primeiro fala sobre da Idade das Pedras ao Mistério dos Elísios. Esse aqui, primeiro volume. O segundo volume, de Gautama Buda ao Triunfo do Cristianismo. Esse aqui. E o terceiro volume, que é de Maomé às Reformas. Então, o Mircea Eliade, ele vem de uma escola historiográfica, de uma escola de compreensão da realidade e do mundo, que pensava muito a questão da história a partir de um fio condutor. Então existia uma série de arquétipos que são mais ou menos imóveis no tempo e que as religiões, elas mais ou menos se agregam a esses arquétipos. Então, se você pensar, por exemplo, segundo Mircea Eliade, né, as figuras de Loki, da mitologia nórdica, de Exu, da mitologia iorubá, de Baco, greco-romana, você vai encontrar uma série de semelhanças e uma série
de linhas de pensamento arquetípicas, que é como se fosse assim quase uma continuidade, né, entre as religiões. O que fez com que o Miceliade fosse chamado muitas vezes de ahistoricizante. O que é que isso quer dizer? Anti-historicizante, anticontextualizante. Então, quando o Miceliade ele traz essa questão desses arquétipos que se repetem, dessas figuras que são quase iguais, ele às vezes escorrega nessa história, né, nessa parada da homogeneização, né, de tentar enxergar uma linha única no tempo, tá bom? Mas nós vamos partir de um livro dele, que é esse aqui, ó, Mito e Realidade. Porque eu quero começar tentando dizer um conceito de mito, um novo conceito de mito, para que a gente possa partir para uma questão babado, assim, babado, confusão e gritaria, no passado no ferro Black Decker e no ferro Abrasa, que é uma questão que o Carlo Ginzburg levanta nesse livro dele aqui, que chama Mitos, Emblemas e Sinais. Carlo Ginzburg, para quem não sabe, é meu marido 2 da história. Eu não sou monogâmico na história, eu tenho vários maridos, né? E um deles é o Carlo Ginzburg. O outro é o Michel de Certeau, né? Todo mundo sabe. Então, assim, sim, o Miceliade é também conhecido pelo aquele livro dele, O Sagrado e o Profano, né? Todo mundo usa muito esse livro para falar sobre Juazeiro e as romarias e não sei o que mais lá. Então, é um livro muito popular, né? Ficou popular e definiu, de certa forma, como é que a história das religiões foi sendo tratada posteriormente. Mas vamos deixar de parênteses e vamos tentar definir o que seria mito para o Miceliade, né? E eu penso que eu concordo em certa medida com ele. Eu vou tentar mostrar o slide para vocês que eu fiz, né? Ficou tão bonitinho. Eu tenho colocado lá no YouTube e eu vou tentar mostrar para vocês algumas coisas que eu coloquei aqui para a gente pensar, tá bom? Tomara que eu não feche a live, Senhor, socorro. Então, assim, nós vamos ter duas conceituações de mito que vão definir mais ou menos as formas que os historiadores vão pensar. A primeira, lá no século XIX, até o século XIX, né, entendia o mito como uma fábula, uma invenção, uma ficção. A gente tem aí uma tradição que bebe... bem que eu disse. A gente tem aí uma tradição que bebe, né, daquela ruptura já instaurada na Grécia Antiga, que é a tradição da passagem do mito para o logos, né? Só que o que é que o Eliade faz? O que é genial, na minha opinião, né? Ele diz assim, ó, a partir do século XX, com os estudos etnográficos, especialmente, o mito é uma história verdadeira para quem conta. É uma tradição sagrada, uma revelação primordial, é um modelo exemplar. Então, assim, o Miceliade, ele pensa os mitos, né, como eu acabei de dizer para vocês, como uma história verdadeira. Roberto deve estar certamente chapado. Não estou, né, estou sóbrio. Para pensar que o mito é uma história verdadeira. Pensar que Adão e Eva, pensar que o Exu, Oxum, o mito de Loki, Thor, Odin, e por aí vai, é uma história verdadeira. É uma história verdadeira. Por quê? Porque quem acredita elabora uma série de práticas, uma série de ritos, nós vamos já pensar sobre isso, uma série de experiências históricas a partir desses mitos. Então, por isso que é uma história verdadeira. E ela é uma história que explica, em grande medida, eventos que são verdadeiros, né? Então, a grande dimensão que o Eliade fala que o mito é uma história verdadeira é essa, né? Exatamente, Carlos, diferente de uma história exata, né? Até porque essa coisa de verdade, de procurar uma verdade, está muito cansada, né? A gente sabe que mesmo o discurso historiográfico, ele não é uma verdade. Ele é uma verdade possível, ela é uma verdade que
se inscreve a partir de vários discursos, de várias questões, mas não é propriamente uma verdade, não é isso? Então, assim, ele tentou investigar esse mito, né, no que ele chamava de sociedades arcaicas. E aí eu falo, Eliade, meu amor, deixa eu lhe dizer só uma coisa. O mito está vivo também nas sociedades que não são consideradas, como você conceituava, como arcaicas. O mito está vivo em várias outras sociedades, inclusive no mundo contemporâneo. Então, na minha dissertação de mestrado, eu analiso, né, eu investigo, participo assim de uma experiência com um grupo de penitentes aqui do Cariri. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Chama Aves de Jesus. Exatamente, Mara. Enquanto houver sentido para quem faz, o mito estará vivo, com certeza. Gente, eu tô. Porque assim, Mário é um grandíssimo conhecedor da história afro-brasileira, professor da da UPE, né? E eu tô passada assim com a participação dele, que ele é maravilhoso. Fico muito feliz. Todos vocês, né? E aí, como eu estava dizendo para vocês, na minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei com uma irmandade de penitentes, chama Aves de Jesus, mas eles se referiam, né, diziam para mim que se chamavam penitentes peregrinos públicos, certo? Então essas pessoas, elas não tinham, no século XXI, até 2017, quando eu terminei a pesquisa de mestrado, né? Não tinha água encanada em casa, não tinham energia elétrica, não tinham documentos de identificação. Quando as pessoas do grupo, quando os membros, né, se consagravam como penitentes, eles passavam por um ritual chamado de batismo da cruz. Nesse ritual, eles queimavam documentos de identidade, CPF, certidão de nascimento, todos esses documentos, e eles renasciam com um novo nome para uma nova vida. Todos os homens passavam a ser chamados de José Aves de Jesus e todas as mulheres de Maria Aves de Jesus. E aí eu comecei a investigar, né? Comecei a viver com essas pessoas, a conviver com elas, e elas começaram a falar para mim sobre uma mulher chamada Mamãe Anja do Horto. Veja só como é que eles falavam dela. Mamãe Anja do Horto. E eu, mas meu Deus do céu, quem é essa Mamãe Anja, minha gente? Como é essa mulher? Quem é ela, né? Aí um diziam, não, ela é um anjo. Eu digo, mas um anjo? E vocês viram um anjo? Não, ela morava lá no Horto. Foi ela que ensinou o primeiro penitente dessa irmandade a ser penitente, a morrer para o mundo. Foi ela que fundou a Irmandade de Penitentes. Ela é a grande bambambam da história. Eu digo, mas minha Nossa Senhora do Desterro, quem é essa mulher? Vocês podiam me mostrar uma foto dela, tem alguma imagem dela? Aí eles riram, acharam graça assim. Aí nós vamos lhe mostrar, Roberto, uma foto dela. Daqui a pouco eu vou lhe mostrar. Eu fiquei todo animado, todo feliz, vou ver a foto de Mamãe Anja, né? Aí eu digo, mas me narra pra mim, diz pra mim como é Mamãe Anja. Ele disse, não, é uma mulher, é uma mulher que ela tem assim ela é alta, ela é branca, ela é muito bem vestida, muito bem composta, né? Ela tem toda ela parece um anjo mesmo, né? E eu, ai meu Deus, pois eu vou ver Mamãe Anja, né? Aí lá vai eu, contente em ver a foto de Mamãe Anja. Antes de falar da foto de Mamãe Anja, vou responder a pergunta de Rose. Rose falou assim, quando eles adoeciam, né? Quando morriam, como é que fazia para enterrar? Rose, eles não, para a Irmandade, eles não poderiam ir para o hospital, tinham que morrer em casa, né? Aí você lembra dos rituais fúnebres, das Irmandades leigas do século XIX, tem que morrer em casa, o que é uma boa morte, né? Morrer em casa, assistido pelo padre, com a velinha, né? Tem toda uma questão nesse sentido. Mas a Irmandade, ela foi se desfazendo e abrindo caminhos para ter documentação, ter outras coisas, sabe? Pois bem. Então lá vai eu, todo interessado em ver a foto de Mamãe Anja. Aí eu recebi uma advertência. Um penitente falou assim, Roberto,
Só que você não estranha a foto de Mamãe Anja. Eu digo, vale, meu Deus do céu, o que é que essa mulher tá? Ela, fiquei passado, né? De como é que ela tá, o que tá acontecendo, a foto de Mamãe Anja. Aí eles finalmente me mostraram a foto de Mamãe Anja e vocês vão ver agora a foto dela, viu? Segura o coração, segura as emoções para vocês verem a foto de Mamãe Anja e ficarem passados como eu fiquei passado. Ó a Mamãe Anja. Quem é do Juazeiro sabe que essa foto aqui não é Mamãe Anja, né? Essa foto aqui é o Padre Cícero. Então, veja só. Aí eu fiquei passado. Aí eu disse, minha gente, como é que Mamãe Anja é o Padre Cícero? Aí eles explicaram, Roberta, porque é assim. Essa é uma história que já tinham me contado. Essa é uma história que os antigos já tinham transmitido. De que quando pediram para tirar uma foto de Mamãe Anja, quando ela estava perto de morrer, quando ela estava perto de falecer, né? Quando pediram para tirar uma foto dela, quando o fotógrafo bateu que ele chama de chapa, né? Tirou a chapa. Quando mandou revelar, o quadro do Padre Cícero caiu da parede e revelou-se a foto de Mamãe Anja como sendo o Padre Cícero. Aí eu digo, puta que pariu, o que é que eu vou fazer agora com essa informação, né? E aí, a mitologia me ajudou a pensar. A forma, a ferramenta metodológica dos mitos me ajudaram a pensar. De um lado, eu tenho uma experiência diacrônica. Por que é importante para esse grupo dizer que a questão deles, que quem fez surgir o grupo, não foi qualquer pessoa. Foi o Padre Cícero. E o Padre Cícero, ele sempre está voltando, né? Ele sempre volta. Ele já foi Frei Damião. Ele aparece em terreiros de Umbanda, aqui na região do Cariri. Ele é a figura perfeita, a junção perfeita, a quimera, né? Entre o masculino e o... Eu me arrepei todinho. Entre o masculino e o feminino. Então, o Padre Cícero, ele se transforma, ele se organiza através dessa dimensão, né? Ele se constitui, ele se constrói através dessa narrativa que também é mitológica. Mitológica porque ajuda a explicar, ajuda a compreender determinadas questões. Então, essa história de Mamãe Anja está lá na minha dissertação, quem quiser ler, leia, tá tão bonita, né? Eu só não li a introdução, que tá o ó, mas o resto tá bem legal, é bem interessante. Então, chamar assim, Mamãe Anja do Horto, um retrato evanescente, né? Então, esse retrato evanescente, esse retrato que vai sendo reconstituído, que vai sendo recosturado, ele tem a ver com essa tradição. Então, depois Mamãe Anja virou Nossa Senhora das Dores, virou várias coisas, né? Eu suspeito que Mamãe Anja não tenha existido de carne e osso, né? Mas que ela tenha existido enquanto rito, enquanto prática, né? Que ela tenha existido enquanto uma função mitológica para essas pessoas. Tranquilo? Então, o Miceliade, ele reutiliza, né, os mitos, ele coloca a questão dos mitos exatamente no que o Carlos disse agora, né? Que é a reutilização, a reconfiguração dos mitos nas sociedades contemporâneas. E aí, ele vai dizer assim, ó. Eu vou colocar para vocês verem aqui também do slide, que era para estar lá no YouTube. Então, assim, o mito narra como uma realidade passou a existir através de entes sobrenaturais. Então, Mamãe Anja está ok na definição dos mitos do Miceliade. Essa pode ser uma realidade total, o cosmo, que é a cosmogonia, ou uma parte, uma ilha, uma planta, um sentimento, né? É a história de Eros, por exemplo, na mitologia grega, né? E o mito fala do que realmente ocorreu. Então, se vocês tiverem
entendido essa parte de que o mito ele fala da verdade, eu já vou estar satisfeito nessa nossa conversa, né? Então, o mito ele trata, né? Ele explicou para as sociedades antigas e explica para as nossas sociedades determinadas questões que a gente não consegue propriamente mensurar, que a gente não consegue propriamente definir. Então, assim, para quem faz história, perceber a dimensão dos mitos nas narrativas, nas sociedades é fundamental. E o mito, eu quero ressaltar aqui, não é só uma questão religiosa. Nós temos uma outra vertente, uma outra organização semântica e conceitual do mito, que é a mitologia política. E aí eu vou já trazer o Carlo Ginzburg para a gente pensar essa mitologia política, né? Então, assim, para o Miceliade, por que é importante estudar os mitos, né? O que é que traz para a gente da história? Por que é importante para nós, historiadores e pesquisadores das ciências sociais, né, da oralidade, da cultura, estudarem os mitos? Primeiro, vou ler para vocês. Através do estudo dos mitos, podemos perceber o que cada sociedade considera relevante ou não para a sua existência. Se você pegar a mitologia grega, você vai pensar que os sentimentos, as atitudes, o cotidiano que eram relevantes para os gregos estavam disponíveis através das explicações mitológicas. Isso é muito importante. Segunda coisa, o que aconteceu no tempo mítico, isso aqui é fundamental, anote, bote na geladeira, entendam isso bem direitinho, lá vai, viu? O que aconteceu no tempo mítico pode ser repetido através do poder do rito. O que aconteceu no tempo mítico pode ser revivido através do mito. O corpo e o sangue de Jesus Cristo, o ebó para Exu, a cura com o preto velho, tudo isso é a revelação mitológica através dos ritos. Os ritos revelam, né, as mitologias que constituem as questões. E mais na frente, as práticas sociais revelam, são quase como ritos que revelam mitologias políticas. Essa frase é minha, eu acabei de dizer e eu tenho que lembrar dela para escrever depois. Estou passado comigo mesmo. Então, o poder do rito é fundamental. Porque através do rito é que você elabora esse elo entre a divindade, entre aquilo que passou, aquilo que está, para aquilo que é, para aquilo que pode ser. Tá bom? Então eu vou pegar aqui um exemplo que eu adoro, tá? Que tá lá no livro do Reginaldo Prandi, Mitologia dos Orixás, para a gente pensar essa dimensão da questão da transformação do mito em rito, né? Então, logo na introdução, não é propriamente um mito que o Prandi traz, certo? Mas é uma explicação, assim, uma espécie de prefácio, em que ele vai falar sobre a constituição da mitologia dos orixás, certo? Ele fala assim, que Orumilá deu a Exu a função de conhecer o homem e de registrar, de escrever todos os problemas e todas as soluções para os problemas dos homens. Vou resumir, é bem mais complexo do que isso. Orumilá dá para Exu a função de conhecer os homens, todos os problemas, todos os defeitos, todos os babados, e diz então para Exu que registre, escreva, anote o número e dê a solução. Então, quando você vai consultar o oráculo, você vai consultar as coisas que Exu já tinha feito, os problemas que Exu já tinha apontado e as soluções, que são os ebós, né? Então, quando você consulta o oráculo,
E aí eu tô generalizando, é bem mais complexo do que isso, viu? Não vamos dizer que eu tô aqui simplificando as coisas demais, não. Então, quando Exu, quando no jogo de Búzios aparece o problema, esse problema ele não é novo na mitologia iorubá. Esse problema já existiu, faz parte de uma cosmologia anterior e que você vai só ter a mesma solução que Exu deu antigamente, sabe? Então, esse exemplo para mim eu acho interessantíssimo para entender a relação do mito com o rito, certo? Então, veja só. Eu vou passar aqui para a gente pensar uma outra questão, certo? Que é aquela que eu queria trazer assim com mais força para vocês hoje, que é que eu fiquei mais passado, né? Então, vou dar aqui fechar aqui um parêntese da questão mitologia, religião e vou abrir um fio condutor para pensar mitologia e política, certo? E aí eu vou trazer um exemplo, gente, que eu fiquei Barbie na caixa, passado na manteiga aviação, eu fiquei translúcido. Da primeira vez que eu li, eu já tinha achado impressionante. Quando eu reli agora, eu achei mais maravilhoso ainda. Então, tá nesse livro aqui do Carlo Ginzburg, que é Mitos, Emblemas e Sinais. E o título do artigo que está no livro, esse aqui. Só um momento. Mitologia Germânica e Nazismo, sobre um velho livro de Jorge Dumezio. Alguns chamam de Dumezio também, né? Tanto faz. Então, o que é que o Carlo Ginzburg trata nesse artigo? E quem não leu, chega em casa agora, assim que chega em casa, olha, mania de professor. Quem não leu, terminou a live, vá ler esse texto. Mitologia Germânica e Nazismo, sobre um velho livro de Georges Dumezil. O que é que ele faz? Georges Dumezil foi um grande mitógrafo, né? Ele escreveu vários livros sobre a mitologia indo-europeia, sobre a mitologia germânica. Ele estudou mitologia nórdica, estudou Loki, Odin, estudou alguma mitologia indiana, Varuna, os deuses da mitologia indiana. E ele escreveu um livro chamado Mitos e Deus dos Germânicos. Certo? Mitos e Deus entre os germânicos. Esse livro ele foi escrito em 1939, no auge da ascensão nazista. Certo? Tranquilo? Nesse livro, o George Dumezio, ele argumentava uma coisa que estava em sintonia, que estava em conversa com o argumento nazista para a superioridade da raça ariana, que era qual? Que eles descendiam dos grandes heróis mitológicos germânicos. Então, George Dumezio, ele, em grande medida, segundo Carlo Ginzburg, segundo o Mogliano, né, ele reproduziu no livro dele um argumento que foi usada pela propaganda nazista na Segunda Guerra Mundial, pelo Terceiro Reich de Hitler, tudo aquilo, para justificar a superioridade da raça ariana. Aí você, que pena, né? Para o Dumezio, que ele é um nazista, escroto, bababá, bababá. Aí o Carlo Ginzburg diz assim, minha gente, se vocês souberem o que foi que eu achei, vocês vão ficar passado. Quem for da história vai ficar mais passado ainda. Eu encontrei uma resenha, Carlo Ginzburg diz, eu tô reproduzindo Carlo Ginzburg, viu? Eu encontrei uma resenha da revista do Zanal, dizendo que esse livro do Jorge Dumezio era babado, confusão e gritaria, que era um livro ótimo, um luxo, que era um livro delicioso, que todos deviam ler. E de quem é o texto? De Mark Bloch. Caia para trás. Para quem não sabe, Mark Bloch foi um judeu, historiador,
que ele foi morto pela Gestapo, pela polícia nazista. Ele foi morto pelos nazistas, ele foi morto pelo nazismo, né? Então, veja se vocês estão entendendo aí o problema que Carlo Ginzburg se deparou. Eu tenho um livro de mitologia, sobre mitologia, que os nazistas... eu vou passar para vocês a referência, tá bom? De tudo isso. Você tem um livro de mitologia que os nazistas encontraram uma relação entre o que estava lá escrito e o que estava e o que era a propaganda da nazista Terceiro Reich, né? E o Mark Bloch escreve uma resenha elogiando esse texto. Aí o Carlo Ginzburg vai dizer, minha gente, vamos tentar entender esse babado. Eu tô passado na manteiga aviação, não consigo entender. Aí lá vai o Carlo Ginzburg, ele vai investigar como é que o George Dumézil, ele escreveu o livro, a partir de que fontes, de que indícios, e a partir de que leituras, a partir de que olhares o próprio Bloch leu o texto do Dumézil, né? E aí eu vou, dessa história toda, né? Eu quero trazer algumas lições, assim... Algumas lições não, né? Muito professoral. Alguns apontamentos, algumas questões para a gente pensar, certo? Primeira questão. A ideia de uma continuidade mental. Então percebam, o argumento do Dumézil é que existiu, enquanto os nazistas estavam lá fazendo nazistices, existia algo que explicava e que dava uma espécie de justificativa, de continuidade àquela prática nazista, que dizia de onde é que ela vinha, que dava uma espécie de origem. Vocês sabem que Mark Bloch é o cara que, de uma forma assim muito cirúrgica, criticou a ideia de uma mitologia das origens, não é? Todo mundo sabe que uma das coisas que o Mark Bloch, lá no métier da história, na apologia da história, ofício do historiador, é dizer exatamente que nós não buscamos as origens, que nós não nos deparamos com as origens. Depois de fazer uma reviravolta grande para tentar entender como Dumézil escreveu o livro e como Mark Bloch leu esse livro, o Carlo Ginzburg diz uma coisa que eu acho fabulosa para nós hoje, 2020, quarentena, e também para entender essa dinâmica, esse dilema. Eu vou beber uma água e dizer para vocês, e vou ler o texto para vocês, tá bom? Ele diz o seguinte, preste atenção. Olha só, viu? Ele diz o seguinte. Só voltando para trás, o filme da história é que se tornava compreensível o último fotograma, o presente, diacronia. Certo? Então, o historiador trabalha com sincronia, o contexto, o que está acontecendo ao mesmo tempo, e diacronia, a experiência no tempo. Mas, Roberto, diacronia não é buscar as origens, não, Roberto. Tá viajando? Presta atenção. Nisso tudo, não havia o desejo de se inspirar numa origem. Ó, aqui a resposta. Cadê? Me perdi. Nisso tudo, não havia o desejo de se inspirar numa origem mais ou menos mítica. Fetiche esse contra o qual Bloch continuou a polemizar até as páginas póstumas do métier da história. Mas a consciência de que, na história das sociedades humanas, isso é fundamental, anote na geladeira, bote no Instagram, no Stories, mas a consciência de que, na história das sociedades humanas, as vontades de mudança defrontam-se com poderosíssimas inércias materiais e ainda mais mentais. Eita porra! O que é que ele quer dizer com isso, né? Que poderosíssimas inércias são essas?
Então, veja, dá um exemplo aqui básico. Nós estamos aqui tentando lutar contra o patriarcado, tentando derrubar Bolsonaro, tentando que ele não mate a gente, ainda tentando lutar contra um vírus e contra outro vírus, né, na presidência. Tentando lutar contra tudo isso. Ok, nós estamos lutando contra tudo isso, é verdade. Entretanto, existem algumas inércias, alguns desafios que eles são materiais, mas também eles são mentais. Ou seja, que existe sim uma mitologia que se ancora e que sustenta esse poder. O Raul Girardet, ele tem um livro sobre mitologias políticas. Não recomendo muito, quem não conhece, que procure saber. Ele diz mais, ele chega a mais ou menos a mesma conclusão, que nós temos mitologias que sustentam essa prática política. E não são mitologias de cunho apenas religioso, institucional, espiritualista, mas são próprias mitologias, são próprias construções mitológicas que trazem essa dimensão, né, fantástica, fabulosa, para explicar a realidade. Então ele diz assim, olha, gente, Bloch, ele quando leu o Dumésio, ele estava interessado em tentar entender uma outra coisa. Ele estava interessado em tentar entender como é que, lá na Idade Média, na sociedade feudal, nos reis taumaturgos, existia a permanência daquela mentalidade que o Dumésio evocou, né? E o Carlo Gismo diz assim, ó, gente, o Marc Bloch, ele realmente não conseguiu perceber, naquele momento que ele estava escrevendo a resenha, porque ele também estava envolto, circunscrito por essa mitologia. Isso para mim é muito forte, é muito profundo, é muito certeiro, né? Porque em que medida nós também não estamos ancorados, bebendo e nos refazendo através desses aparatos mitológicos, né? Até que ponto nós, essa capacidade, essa visão, ela nubla, em certa forma, né? De certa forma, nossas questões. Então, assim, aqui não é a ideia de refazer o Logos, né? Não é de refazer de novo uma espécie de transformação, quase que Revolução Francesa, e tirar toda aquela questão mitológica, mas é de realmente pensar quais ferramentas e quais sensibilidades mitológicas compõem as nossas experiências sociais. Acho que é essa a grande questão, né? Eu acho que é isso. Eu queria trazer para vocês. E assim, eu recomendo ler o texto, sabe? Do Carlo Ginzburg. Ele vai trazendo muitas questões, muitas interpretações. Ele traz uma associação francesa chamada Collège de Sociologie, tem que ter o biquinho francês, né? Que os teóricos que estavam envoltos nessa sociedade também bebiam das mesmas dimensões, né? Ele vai falar sobre uma organização guerreira nórdica, tipo assim, os guardiões de Odin, uma coisa mais ou menos assim, sabe? Os guerreiros de Odin, que lembravam essa construção da SS, da polícia alemã, da própria raça ariana. Então, eu recomendo demais que vocês leiam esse texto do Carlo Ginzburg, o texto do Raul Girardet, que é sobre mitologias políticas, até para entender algumas questões. Só para finalizar, né? O professor Danilo Linardi, ele tem um texto muito legal, agora não, infelizmente não lembro o título, mas ele fala sobre o Gustavo Barroso. Não sei se vocês sabem quem é o Gustavo Barroso, né? Foi um político cearense que ele era do Partido Integralista Brasileiro. A Aliança Integralista Brasileira, né? AIB. Do integralismo, que é assim a apropriação nazista nos trópicos. E ele vai mostrar como essa teoria da conspiração contra judeus, comunistas, mulheres, homossexuais, tudo isso que
vem à tona no governo Bolsonaro, que vem à tona, né, nesse momento, faz parte de antigas mitologias que vão sendo reconstruídas e ressignificadas no tempo presente. Então é um texto muito legal do Danilo. Depois eu vou deixar fazer alguma postagem sobre esse texto dele, tá bom? Então assim, vocês têm alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Alguém quer participar da live de alguma forma? Tentar fazer o espaço da sala de aula aqui? Ou tá tudo tranquilo para vocês? Me digam aí. Falei muita besteira. Pronto, sim, eu vou deixar os links para vocês. É isso mesmo, Carlos. O mito, nesses casos, é uma ferramenta teórica de interpretação de uma realidade, bem como uma ferramenta de manutenção de poderes políticos. Exatamente isso, tá? É... Sim, eu acho que é isso mesmo, viu? Eu concordo com você. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem, que a gente chegou, né? Assim, a conclusão que a gente chegou. Então, resumindo, revisando, né? Se liga aí que é a hora da revisão. Eita, quem lembra desse Telecurso 2000, né? Quem diria que o Telecurso 2000 ia voltar com toda a força nesse tempo de quarentena? Então, o mito é vivo, não é só ficção, mas também é realidade. O mito, ele se ancora em uma realidade, ele explica uma realidade, ele, através do rito, no campo religioso, pode ser revivido, né? No campo político, através de determinados atos sociais, determinadas construções sociais, né? Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ver se eu faço um vídeo mais enxuto sobre isso e posto lá no canal, já que não deu certo fazer a live pelo YouTube, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar disponível por 24 horas, caso alguém queira assistir novamente, né? Alguém se interesse. Fico disponível para dúvidas, para questões que vocês queiram, né? Então esse espaço aqui é um espaço para me manter em casa, para eu não querer sair no meio do mundo nessa quarentena, para que se alguém também tem interesse de compartilhar, que isso ajude alguém de alguma forma também, que massa, né? Mas é isso, tá bom? Então, então um beijo pra vocês e fiquem em casa. Juazeiro tá babado, tem muito caso não notificado. A gente não é uma gripezinha, né? É um negócio muito sério. Então a gente tem que ter um respeito muito grande pelos profissionais de saúde que estão nos hospitais se matando, pelos profissionais de segurança pública, os policiais, né, que estão também nas ruas tentando manter alguma ordem, tentando fazer alguma coisa também, né? Então é uma forma de respeito com essas pessoas e de respeito com a vida, né? Ficar em casa, eu sei que não é fácil, mas a gente inventa live, a gente assiste Netflix, a gente vai ler Carlo Ginzburg, a gente prepara os molotov para depois se acabar, a gente tacar no presidente, a gente prepara um ebó para que o presidente morra, entendeu? A gente faz essas coisas, tá certo? Então, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.